amados, voltando às nossas meditações, aos nossos pequenos estudos do livro de Gênesis, hoje vamos dar seguimento ao capítulo 30, ou seja, vamos começar o capítulo 30, né? Vamos ver até onde nós conseguimos chegar e vamos ver algumas coisas muito interessantes. Aliás, se você é como eu, que gosta de descobrir coisas novas e interessantes na palavra, quem sabe, né, nesse capítulo 30 a gente consiga descobrir algumas coisas muito legais, muito interessantes e dar entendimento a coisas que a gente às vezes passa lendo e não tem a devida percepção, né, do que nós estamos lendo. Bom, convido você para essa pequena jornada e vamos, antes de mais nada, ter um momento de falar com Deus e pedir para que Ele esteja realmente abençoando esse momento, tá bom? Então convido você, se você puder, fechar seus olhos e vamos juntos buscar a Ele, a sua poderosa presença. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo e peço, vem Senhor, com o Teu poder, com a Tua presença e com a Tua graça, e abençoe esse momento que nós queremos agora, Senhor, ter. Permita, Pai, que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Permita, Senhor, que possamos compreender essa Tua palavra. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, para Ele nos dar entendimento da palavra, Pai, para que essa palavra possa entrar aqui dentro dos nossos corações, fazer morada, fazer algo especial em nós. Em nome de Jesus eu clamo e peço para que o Teu Santo Espírito, Senhor, Ele se mova em cada detalhe desse momento que queremos ter. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e toda operação de engano, toda forma de atrapalho do mundo das trevas, repreenda na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a vitória de Cristo aqui, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá e vamos dar seguimento então, gente. Vamos começar a leitura da palavra, capítulo 30. Convido você a abrir a sua Bíblia. Pode ser que ela seja uma linguagem um pouquinho diferente da minha, mas enfim, a essência nós vamos descobrir é a mesma, desde que, obviamente, a sua Bíblia, né, se fundamente nos originais do hebraico, do aramaico e do grego, né? Então vamos lá, gente, vamos ler a palavra. Capítulo 30, Gênesis, e lá diz o seguinte: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja. Algumas traduções falam em ciúmes, né? Teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu do fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Algumas traduções vão falar Bilha, é a mesma coisa, né? Entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu, aí entra, como diz ali, nos meus joelhos, sobre os meus joelhos, né? Já vamos entender o que significa isso. Assim, versículo 4, assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naftali, ou Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, ou Lia, né? Algumas traduções vão falar Lia: vem uma turba. Então disse, versículo 11, vem uma turba, chamou o seu nome de Gad. Uma turba seria uma multidão, uma quantidade grande de pessoas. Viriam, né? Ela queria profetizar que estariam vindo outros filhos. Enfim. Versículo 12, depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou o seu nome Azer. Vamos dar uma pequena olhadinha em alguns detalhes aqui nesse trama,
situação, nesse imbróglio familiar. Raquel também sofria. Por quê? Porque a sua esterilidade não estava permitindo que ela tivesse filhos. E o hebraico aqui, quando ele fala em ciúmes, né, envolve um sentimento de alguém que está no limite do limite, aguentou o máximo que podia dar. Agora chega, vou tomar uma atitude, vou tomar vou ter que fazer alguma coisa, de uma vez por todas, né? O que nós percebemos aqui, gente? Um desarranjo, uma desestruturação familiar muito forte, muito grande. Eu não vou entrar aqui nos méritos de que Jacó deveria ter apenas uma mulher, pelo contrário, né? Isso nós já falamos em um outro momento. Mas o fato é que essa situação, essa estrutura aqui toda, ela era muito ruim. E aqui nós vemos atitudes indecorosas, indecentes, desnecessárias, indignas. E aqui o que nós estamos vendo, né? Raquel usando uma tentativa humana de resolver um problema. Ela não podia ter filhos, então ela chama a sua serva que cuidava dela, que ajudava ela, chamada Bila, e ela passa a conceber e fornece, dá 2 filhos para Jacó, que são Dan e Naftali. Pois bem, aqui então nós vemos, e não só isso, né, também a própria Lia, ou Leia, passa a ceder a sua serva, que ajudava ela, e ela concebe também a 2 filhos, Gade e Azer, ou Azer. Enfim, então o que nós estamos vendo aqui? Né? Situações de tristeza, situações muito ruins, né? Esse desarranjo, essa desestrutura familiar. Quando uma pessoa, quando o ser humano, ele vive a infelicidade, a Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo, né? Quando nós vivemos uma infelicidade, tristeza no coração, nós muitas vezes temos uma tendência de achar meios humanos de resolver os problemas. E foi o que Raquel fez aqui. Ela buscou meios humanos de resolver o seu problema. E sempre que nós buscamos meios humanos de resolver problemas do nosso coração, nós nos damos mal. E é claro que aqui a situação, essa desestruturação familiar, ela só aumenta. Ela cria laços, cria situações extremamente complicadas. Então, aqui vai a primeira grande dica para nós, para mim e para você. Problemas na nossa alma e no nosso espírito, nós precisamos resolver com Deus. Se nós temos problemas com pessoas, nós precisamos ir às pessoas, pedir perdão para elas. Se isso é possível, porque há situações em que não é possível chegar e falar com certas pessoas, ou porque elas não entenderiam, ou porque elas já não estão mais entre nós. Mas sempre que possível, nós devemos buscar, sim, reconciliação e buscar acertos, porque somente quando nós nos acertamos com as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos poder nos acertar também com Deus. Então aqui está a grande dica. Por favor, reconsidere os seus caminhos e veja o que você está fazendo, em que caminhos você está andando. Se a desestruturação familiar faz parte da sua vida, do seu dia a dia, arrependa-se, mude o seu andar e se volte para o Senhor. Algumas outras coisas que a gente pode falar aqui, né? Gade, no versículo 11, um dos filhos, né, que é de Zilpa, a serva de Lia, quer literalmente dizer boa sorte ou bem-aventurado. E ali no versículo 3, eu falei antes, nós temos uma expressão que diz assim, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, né? E assim eu receba filhos por ela. Esse era um costume antigo, naquela época. Um marido poderia receber os filhos da sua mulher através, né, de uma outra pessoa. Se essa pessoa desse luz sobre os joelhos, né? No caso aqui, se Bila ou Bilha fosse dar a luz sobre os joelhos de Raquel, ou seja, na hora que desse luz, isso acontecesse, era oficialmente considerado que aquela criança seria de Raquel. Isso significaria então que ela seria oficialmente a mãe daquela criança. Isso era um costume da época, né? Não me pergunte, isso eu também pesquisei, não me pergunte se isso tem alguma validade, mas
eu vejo assim Deus trabalhando no coração das pessoas, apesar do que as pessoas fazem. Se a gente parar para olhar para frente um pouquinho, porque nós já sabemos a história, né? Mas se a gente olhar para frente, a gente vai descobrir que nesse capítulo 30, até o capítulo 30, nós teremos 11 filhos de Jacó nascendo, no caso. E Deus abençoou cada um deles, independente da mãe biológica de cada um deles, independente dessa situação de desestruturação familiar, independente das brigas que havia entre eles. O que nos diz isso, gente? Isso nos diz o seguinte, que Deus, Ele quer mudar o nosso coração. Sim, Ele quer transformar o nosso coração. E na hora que nós andamos nos caminhos dEle, o Senhor, Ele olha para o nosso passado e Ele transforma, Ele usa esse passado de uma maneira assim que a gente às vezes nem se surpreende, de maneira positiva, porque Ele transforma aquilo que estava difícil, complicado e errado em algo bonito, algo belo. Ele faz isso, não nós, mas Ele faz isso. Esse é o nosso Deus maravilhoso, poderoso, um Deus que faz algo assim impressionante na vida de cada um de nós, se nós deixarmos. Nós vamos ver que a partir do nos capítulos anteriores nós já tínhamos visto isso, mas também no capítulo 30 e em diante nós vamos ver que Jacó, ele está sendo moldado, sendo trabalhado, e vai chegar um momento em que Deus vai trabalhar bem forte também o coração dele. Vamos seguir adiante nessa palavra, nessa leitura aqui, né? A partir do 14, lá diz o seguinte, então. E aí então foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: e é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó, versículo 16, né? Vindo, pois, Jacó, à tarde do campo, saiu-lhe Lia, ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite, e ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E aí, lá no versículo 20, e disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Diná. Diná está escrito aqui porque ela tem uma importância, depois tem praticamente todo um capítulo a respeito dela. Versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel, finalmente, né? E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então aqui nós temos uma história bem interessante, né? De algumas coisas acontecendo nesse trecho aqui. Raquel, ele tenta usar mandrágoras. O que é esse negócio de mandrágora? Mandrágoras era naquela época, como se fosse uma ameixa, né? Era uma planta tuberosa, ela tinha um fruto muito parecido com a ameixa, tinha uma polpa, ela era redonda, tinha bastante, era uma fruta carnuda, né? E ela era também chamada de maçã do amor. E supunha-se que ela teria algum efeito no sentido de funcionar como um talismã do amor, tá certo? Algum tipo de, né, favorecer alguma situação aí de concepção. E essas mandrágoras, elas amadureciam justamente em maio, né? Isso acontece ainda nos dias de hoje, lá nas regiões, a Síria, por exemplo. Isso está de acordo com o versículo 14, que diz: nos dias da cega de trigo. Os dias da cega de trigo eram os dias de maio. Tá certo. Por isso, então, Raquel, ela deseja e compra essas mandrágoras pelo preço
de uma noite. Então ela cede essa noite para Leia ou Lia. Raquel continua estéril, apesar desse talismã supersticioso, apesar dessa maneira totalmente equivocada, errada de tentar resolver o problema, né, dela, que era de não ter filhos. Então, até porque Deus não permite que, assim, não corretos, nós possamos assim receber a bênção de Deus. Tentativas humanas para fazer com que Deus mude, né, são coisas muito complicadas e difíceis de acontecer. E uma das coisas que a gente percebe também, e isso a gente pode levar para o nosso dia a dia, quando um casamento se constrói em cima de situações como essa, só sobra o quê? Sobra dor, tristeza, problema, sofrimento, né? Não é como eu e você queremos. Deus trabalha de uma maneira como Ele deseja. E aí no versículo 22 diz assim: e finalmente lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, e concebeu e deu à luz a um filho. E esse filho ela vai chamar de José. Na hora determinada por Deus, Ele, o Senhor, Deus Jeová, Ele dá a resposta. E aqui então Deus tira a vergonha, o vexame de Raquel, e enche o coração dela de alegria. Então Deus visita Raquel e concede para ela o desejo do seu coração. Algumas coisas que nós precisamos meditar bem profundamente. Não é por meios ilegais, não, ou meios assim que Deus não aprova que nós vamos obter coisas. Eu vejo muitas pessoas usando de superstições, usando de mandingas, lendo horóscopo, indo para cartomantes, indo para fazendo leituras de mão e etc, coisa e tal. Amados, essas coisas são uma busca por coisas que Deus não permitiu, e são buscas que vão nos trazer infelicidade, tristeza, dor, mesmo que muitas vezes a gente nem se apercebe do que está acontecendo. Muitas enfermidades nós sofremos por quê? Porque nós fazemos escolhas erradas na nossa vida. Quem sabe seja a hora de nós jogarmos fora algumas práticas e algumas condutas em nossas vidas que não agradam Deus de maneira nenhuma. Aqui nós temos Raquel, né, fazendo práticas que de maneira alguma, e não só ela, Lia também, foi ela quem estava lá buscando, aliás, foi ela que estava buscando as mandrágoras, né? Desculpe, foi a Raquel que buscou e a Lia quem pegou. Mas enfim, todas elas buscando de uma maneira errada resolver problemas que não é esse o caminho, gente. Amados, nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus é quem traz paz. Mas Deus, Ele entra num coração que se prostra, arrependido, que pede perdão. Coração que se dobra perante o seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Busque Jesus, busque o perdão que Jesus fornece. Ele liberalmente nos dá isso. E assim a vida vai ser uma vida prazerosa. Amém, meus amados? Então, quero convidar você para nós fazermos mais uma vez uma oração para encerrarmos esse momento e coloque a sua vida nas mãos dele. Amém? Pai querido, tu estás vendo essas vidas, tu estás ouvindo essas vidas que estão falando contigo, e é por isso, ó Deus, que aqui agora, nesse momento, eu clamo e peço para que tu, Senhor, operes transformação, cura, vida e alegria sobre estes corações, estas vidas, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Pai querido, perdoa os nossos pecados, limpa, lava e purifica os nossos corações. Clamo e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E peço agora que tu derrames a tua cura, a tua vida e a tua alegria sobre cada um que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, né? E um grande abraço. Até o próximo momento que nós vamos ter juntos aqui.